Sejam bem-vindos, pessoal. Já deu um probleminha, já começou com um probleminha aí. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Açougueiro. Pessoal, eu me chamo Leandro Moraes, sou o criador do LiveTip, tá? Dos 12 aos 30, eu trabalhei no açougue, então eu sou conhecido nas redes como açougueiro, tá? Em 2020, eu fui muito afetado pela pandemia, tá? E a gente tinha restaurante e eles ficaram fechados por muito tempo. E eu comecei a repensar a minha vida nesse momento, tá? Porque tudo que foi feito, todos os cancelamentos que não foram só digitais, também foram físicos, me levaram a repensar meu estilo de vida e os meus negócios. E em 2023, eu comecei a pensar no LiveTip. Em 2024, coloquei o LiveTip para funcionar. E hoje estou aqui fazendo entrevista com vários convidados, várias pessoas de vários espectros diferentes. E hoje eu quero apresentar o Gabriel Ricardo, que é integrante do Farol, o Victor, né? Vitão, que a gente chama, muito carinhosamente. Ele deve estar olhando, se não estiver olhando, ele vai se ver com nós depois. Já veio aqui a semana passada, a gente falou de outros temas, e hoje eu queria perguntar pro Gabriel, em primeiro lugar, quem é o Gabriel, né? Quem é o Gabriel, e depois a gente ir para como nasceu o Farol. Farol da Liberdade, né? É isso, Leandrão. Obrigado aí pela oportunidade para a gente estar aqui hoje, nessa tarde. Obrigado a todo mundo assistindo ou que vai ver no futuro. Quem sou eu? Eu sou um pecador redimido pelo Espírito Santo. Eu sabia que bom, eu sou filho da Ione, filho do José Carlos, e sempre vivi aqui na região de Osasco, né, em São Paulo. Viajei por aí, pelo mundo, a trabalho, fiz muita coisa nessa vida. E hoje eu me dedico exclusivamente ao Farol da Liberdade, um ou outro projeto que eu acabo fazendo por fora, mas hoje a minha dedicação é exclusiva aqui, né? Por entender que, nesse momento, eu já passei algum tempo fora do país, se nós não lutarmos pela nossa nação, pelo nosso território, pelo lugar onde nós nascemos e vivemos, e temos interesse de constituir nossas famílias e mantermos firmes para as próximas gerações, nós vamos perder, né? Então, é urgente o trabalho que a gente faz hoje no Farol da Liberdade, e eu não me sentiria bem se eu não fizesse essa luta. Então, eu acho que uma parte do resumo a meu respeito também é que eu sou um lutador, um batalhador. E por isso, por ser um guerreiro, é que eu estou por aqui e me uno com diversos outros guerreiros nessa batalha aí de tentar transformar essa nação, tentar ver o Brasil sob uma nova perspectiva, numa nova civilização, que eu acredito que é o que o Brasil precisa nesse momento. Essa live, provavelmente o pessoal do Farol vai olhar bastante. E uma dúvida que eu sempre tive com o Cameron era como é que ele entrou no Farol, né? E isso é mais a curiosidade, fofoca, né? Vamos lá, vamos ser bem realista, tá? Que isso é fofoca. Como tu chegou no Farol? Eu fui, acho que uma das pessoas que assistiu aquela primeira entrevista que tu fez com o Renato 38. Eu achei muito legal. Logo que tu fez aquela entrevista, eu já segui o Farol, tudo, mas eu já seguia o Abra, eu já olhava todas as lives dele. Mas como tu chegou no Farol? E conta para nós como o Farol nasceu, né? Se tu puder contar, né? Se tu souber. Sim, vou de trás para frente. O Farol, ele surge como Centro de Estudos de Seguridade, né? Ele surge aqui na Faculdade Federal de Osasco, né? Existe uma Unifesp aqui na região, e na época o Arthur estava na universidade, ele era docente do curso de Ciências Atuariais, e convidou, na época, o irmão, né, para poder dar aula lá também, que era, no caso, o Abraham. E através desses estudos que eles desenvolviam,
sobre previdência, que é a grande especialidade do Arthur Weintraub. O Arthur, antes dessa parte toda de governo, se você verificar atas do STF, ele é a pessoa mais citada do ponto de vista jurídico em previdência no Brasil. Ele é o maior especialista disso aqui e do mundo talvez seja um dos maiores também, né? Tanto que foi reconhecido, saiu do Brasil para dar aula fora, na Itália, no Chile, enfim, nos Estados Unidos também. Então, o que acontece? Lá surge esse centro de estudos de seguridade e eles prestavam consultoria para algumas empresas e lá é desenvolvida a reforma da Previdência, né? Já que posteriormente eles conseguiram, fazendo parte do governo Bolsonaro. E esse centro de estudos de seguridade torna-se depois o CEL, Centro de Estudos de Liberdade, né? Da liberdade. E aí surge o que é institucionalmente hoje o Farol da Liberdade. Então, hoje essa instituição é uma instituição que ela defende um determinado set de valores. Isso está lá dentro do nosso site, né? Tem os 15 pontos lá do Manifesto Conservador, que vocês podem ler depois, mas o resumo do Farol da Liberdade, se eu puder fazer, sei lá, de memória aqui, é que nós acreditamos na liberdade individual, na responsabilidade pelas escolhas e os frutos dessas escolhas, né? Preservação dos valores que nós temos na nossa sociedade, preservação dos valores morais, valores familiares, que sustentam uma sociedade justa. Nós defendemos também que o governo ele deve servir o cidadão, antes de tudo, e não o contrário, garantindo ordem, para que haja um respeito da dignidade humana desde a concepção da vida até a morte natural. E ainda, por último, nós queremos viver em paz, com justiça, tendo como base a verdade, onde a virtude, a honestidade, o respeito à vida e a propriedade sejam pilares inegociáveis de uma nova sociedade, de uma nova civilização. Então, o nosso projeto hoje é um projeto de matriz moral, de matriz civilizacional, que se utiliza da política como meio para colocar essa plataforma na sociedade brasileira. Veja, é um projeto diferente do que se tem por aí, porque a maioria dos grupos de direita, que se dizem de direita, são projetos políticos, projetos de poder, projetos de sucessão familiar, de grandes dinastias, ou seja, eu entro no poder, coloco meu filho, coloco não sei quem, coloco todo mundo por lá, para arrumar uma teta boa e ficar por lá. O nosso objetivo não é esse, e justamente o Farol da Liberdade não é gabrielismo, não é weintraubismo, não é eriquismo, não é açougueirismo. Não, nós estamos todos juntos porque acreditamos nesse projeto, porque ele é viável graças a essas pessoas que ainda estão no Brasil. 5 milhões já foram embora, desistiram daqui. Inclusive, muita gente no exterior. Hoje a gente tem grupo no Japão, nos Estados Unidos, na Áustria, em Portugal. A gente tem no Paraguai, em diversos países, nós temos pessoas que acreditam nos valores e no projeto do Farol da Liberdade. Então, nós temos essa esperança de conseguir vislumbrar esse futuro e pensar não se, mas quando o Farol da Liberdade chegará ao poder para colocar essa plataforma em prática. E aí, como que eu chego nesse projeto? Eu já tenho esse set de valores. Eu, do ponto de vista político, quando eu era molequinho, mais adolescente, eu era de esquerda, como era normal, né, para todo mundo. E li os livros e tudo mais, tive contato, Vladimir Ilyich Lenin, com o próprio Marx, né, com Engels, e tantas outras pessoas, né, com o próprio, deixa eu pensar aqui, tanta gente que eu li de esquerda, com Foucault, enfim, toda essa turma aí que você pode imaginar. E aí, depois, quando eu fui envelhecendo e trabalhando no mercado corporativo, eu fui vendo que essas ideias elas não batiam muito bem. E aí eu cheguei num cara chamado Ludwig von Mises, né, em meados ali de 2016, 17, li um livrinho chamado A Mentalidade Anticapitalista, e na verdade me chamou a atenção, eu era um cara mais à esquerda, e aí eu li aquele livro, A Mentalidade Anticapitalista, eu falei, não, eu preciso ler esse livro, né? Aí quando eu li, eu entendi, aí eu tive contato com a obra dele, e ali tive contato com a Escola Austríaca de Economia, aí o Huerta Soto, ele, o Rothbard,
E toda aquela turma, Hans Hermann Hoppe e tal, eu sou um cara de leitura, eu gosto, né, de estudos. E aí, quando eu tive contato com aquilo, comecei a consumir, falei, caramba, meu, tem muita coisa de valor aqui, né, coisas que eu desconhecia, que não tive contato nunca. E aí, me tornei talvez um liberal, um libertário, algo nessa direção. E depois, posteriormente, tendo uma experiência religiosa, né, uma experiência com Deus, de fato, eu dei uma mudada um pouco nessa questão de set de valores, né, dentro do libertarianismo. Algumas coisas não casavam, não batiam muito bem com a fé cristã, e isso é muito importante para um cristão, porque a nossa missão é integral, né, é uma missão que se dá na política, no social, na vida como um todo. Então a gente tem que ser bem concernente com as visões do evangelho, né, de Cristo. Estou com a Bíblia aqui do lado, estava gravando agora há pouco. Então, foi natural. E eu conheci o Eric de muito tempo. O Eric eu conheço desde a minha infância. Eu tenho 32 anos e eu já conheço ele há 20. Então, para você ter ideia do quanto de tempo... Eu tenho mais tempo que eu conheço o Eric do que tempo que eu estou vivo. Então, ele é um grande amigo de longa data e fez parte, inclusive, do último governo, né? E aí ele me convidou, comentou que precisava de algumas coisas para cá, que a gente tem um site de valores muito parecido. Ele falou, cara, se quiser tocar, fazer as coisas aqui, meu, eu sei que você é da luta, você é um cara que tá afim de fazer acontecer, e a gente precisa de gente como você. E eu aceitei o convite, conversei com os Weintraub na época, eles falaram que a luta era dura, eu ofereci a espada e a gente tá na batalha. Então, meio que cheguei, fui um ativo de última hora do ponto de vista de produção de conteúdo, tudo aqui passa, de certa maneira, por mim, né? Hoje, a maior parte do conteúdo a gente faz aqui, do Farol, e eu me disponho a fazer tudo isso, mas eu acho que foi um caminho natural e é fruto também da providência do Eterno. Eu acho que se eu não estivesse por aqui, eu não estaria seguindo a minha vocação, que é o que eu preciso de fato fazer. Então hoje eu faço algo que é extremamente necessário, que foi colocado diante de mim, e eu não neguei a luta. Acho que é o que muita gente que está por aí, de repente pensando em vocação, pensando em coisas da vida, né? Aquilo que a gente precisa fazer, que sabe que precisa fazer, e de repente corre. Então eu simplesmente obedeci o chamado e estou aqui na batalha, meu irmão. Esse teu relato é muito bom, porque como eu acompanho, né? Eu acompanho o Farol da Liberdade, eu acompanho os irmãos, e eu costumo dizer que eles fazem eu me sentir cidadão de novo, entendeu? Então, o que eu vejo, assim, né, Gabriel, que o Farol oferece é tu voltar a ser cidadão de novo, tu ter uma experiência, né, de cidadão e ter algo que é o normal, o básico da vida, né? O básico que tu precisa para sobreviver e ganhar o teu dinheiro e ter tua família. Não, a política em si, como tu disse ali, ela é um meio, mas o que tem por trás é muito maior do que isso, né? Então, eu me sinto bem quando eu escuto principalmente o Farol da Liberdade ou os pensamentos de vocês. É muito bom escutar pessoas que falam das coisas comuns que estão acontecendo no país e que parece que hoje em dia ninguém mais dá bola. E uma das coisas muito importantes que eu vejo como uma coisa genial, que não precisava ser dita, tá? Mas que no momento que a gente vive, ela é muito importante, que é a candidatura solo, né? Independente? Independente, isso aí. Candidatura independente. O que tu pode falar para nós sobre isso? Na verdade, voltando até do ponto de vista mais prático da questão, né? Nós temos no Brasil hoje um grande esquemão, é um sistema político que faz, como o próprio Cristo disse, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Então ninguém pode ser um representante do povo fora dessa estrutura partidária. Então veja só que loucura. Você, Leandro Moraes, você passou por um processo que você mesmo comentou. Pô, cara, eu sou um cara empreendedor, um cara que, pô, tava na luta, na batalha com um restaurante todo dia.
dando de comer às pessoas. Veja só que função social importante que você cumpria na sociedade brasileira, e principalmente onde você está aí no Sul, que é um povo guerreiro, um povo batalhador, né? Não está na história de vocês. Vocês foram, inclusive, independentes e fora do Brasil durante anos, né? Gabriel, quando veio a pandemia, eu administrava 125 colaboradores. Olha só. Olha só. E aí, tudo isso aconteceu com você, você tomou essa rasteira da vida, tudo isso ocorreu, mas você tem hoje o know-how de como tocar essas equipes, como tocar esses negócios, e isso nunca sai de você, apesar de você ter perdido aquilo que você tinha. E isso ficou dentro de ti. Então você é um cara que, por exemplo, do ponto de vista político, você na atuação local, você não precisava ser um vereador ou algo do tipo, mas você, com o seu ativismo, de repente, poderia batalhar por leis melhores para administradores de restaurantes, para funcionários, para distribuidores de comida, para a questão regulatória nesse meio que muitas vezes é draconiana, a gente sabe disso, como é que é essa coisa de vigilância sanitária no Brasil. E você tendo esse know-how, você precisa fazer o que para se tornar um político para defender os interesses seus e daqueles que são perto de ti? Pô, eu preciso de um partido, eu tenho que ir lá na estrutura dos caras, pagar um pau pros caras, virar lá pro dirigente local, ele vai virar para você e dizer quanto você vai me dar para te colocar como candidato, quanto você está disposto a pôr na campanha, porque isso tornou um business muito forte. Inclusive, um péssimo legado do último governo foi justamente liberar o fundão eleitoral. Hoje, né, na última eleição, 5,5 bi para a campanha de vereadores e prefeitos, né? Aí é Brasil inteiro. Então você vê, esse dinheiro, essa teta é muito boa e todo mundo quer ter acesso a ela, né? Então o esquema de partidos mantém tudo de pé. Então qual que é a nossa proposta nesse sentido? Veja, você que é um cidadão de bem, você que é uma pessoa que tem o seu plano, o seu projeto, a sua plataforma que você quer trazer para a sociedade, que é o caso do Farol da Liberdade, como eu expliquei no princípio, você tem que ter a possibilidade de acessar o povo para que eles determinem que você seja um representante deles. Porque democracia não é só, sei lá, e pirulirulirulim lá numa urna de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2, né? Se a gente pensar nas municipais, e exercer a sua cidadania. Não, é também o seu direito de ser votado, de representar outras pessoas. Só que aqui no Brasil, as pessoas elas não entendem essa história. E aí ficam presos a esse esquema, a esse sistema. Então, se você quiser ter um projeto hoje para a nação, você, não gosto de nenhum desses partidos, então você tem que criar um partido, e aí você tem aquele sistema das assinaturas, você tem, enfim, N etapas que você precisa seguir, e que não precisariam ser seguidas. Hoje a gente tem possibilidades de fazer isso no mundo inteiro. O Brasil é um dos pouquíssimos países que não aceita candidatura independente. Então, essa é uma das nossas lutas hoje. Entregar a possibilidade de pessoas como você e como nós, que temos esse projeto civilizatório para a nação, de poderem votar e ser votadas. Veja só que absurdo, né? Que a gente propõe por aqui é uma coisa muito simples. Tu me lembrou de uma coisa, tu falou das assinaturas, cara. Aquilo lá foi algo surreal, sabe? Porque, cara, quantas pessoas foram lá, botaram em cartório, fizeram toda uma coisa para as assinaturas e, não deu em nada, meu. Não, o Bolsonaro todo poderoso, tá? Porque assim, ó, a gente não tá falando do Bolsonaro de hoje. O Bolsonaro de hoje é outra história. A gente não pode olhar com os olhares de abril de 2025 o Bolsonaro quando estava tentando montar o partido, quando ele estava no poder já, como presidente da República. Ele tinha uma outra estrutura, ele tinha um outro apoio popular. E ele, todo poderoso, talvez o maior fenômeno político da história do Brasil, Bolsonaro foi. E ele, com todo esse poder, não conseguiu construir um partido próprio. Ele teve que abaixar a cabeça. Isso eu falo até para o pessoal que, de repente, não admira o Farol da Liberdade e é da direita e é bolsonarista.
Veja só, o todo-poderoso Bolsonaro, naquela época, não conseguiu construir uma estrutura partidária e precisou ficar ali sob o guarda-chuva do Valdemar da Costa Neto, preso, junto com José Dirceu na época do Mensalão. Veja só você. E aí todo mundo que não, nós somos conservadores, nós somos da direita, nós temos centralidade na família, liberdade individual, né? Essa coisa da limitação do poder estatal, que foi tudo que ele disse, né? E aí tinha toda aquela ala intelectual mais ideológica. Não, vamos falar do Russell Kirk, do Scruton, do Albert J. Nock, do Olavo de Carvalho, né? Vamos falar dessa turma, vamos levar esses valores para a sociedade. E aí, no final das contas, todo mundo que tinha esses pilares teve que abaixar as calças para continuar no movimento, aceitando que o mito faz parte de uma estrutura comandada por um mensaleiro. Então veja só você, isso afetou inclusive o Bolsonaro. Né? Ele poderia ter, digamos que houvesse essa possibilidade no Brasil na época, ele não precisava de estrutura partidária, ele ganharia de qualquer jeito em 2018. Com 5 segundos de TV ele ganhou no primeiro turno, e quase ganhou no primeiro turno. Foi por 4 milhões de votos a diferença com o Haddad. Né? Ninguém fala mais disso. Mas ele teve esse apoio popular, ele teve essa popularidade. Que a gente não pode falar, né? Ainda, né? Tem uma coisa que a gente, hoje em dia, ainda é proibida falar no Brasil. Porque talvez essa diferença aí não seja, né? Entendeu? Então, enfim, enfim, independente de entrar no mérito dessa questão, fato é que ele chegou no poder com extrema popularidade, como uma unanimidade, e ainda assim, para além das críticas, tá bom? Que nós temos a ele, todo mundo sabe. Ainda assim, ele não teve força suficiente para construir um partido para chamar de seu. Ele precisou ficar numa estrutura. Então, o exemplo do Bolsonaro já entrega para as pessoas essa analogia, para fazer elas entenderem de que hoje, qualquer pessoa que queira chegar no poder, e ainda mais depois dele, né? Precisam ir lá pedir a bênção, abaixar, olha, por favor, senhor Valdemar da Costa, me ajude, por favor, senhor Kassab, por favor, senhor Michel Temer, me deixa tentar ser vereador pelo município de Osasco. E você tem que pedir, implorar, pelo amor de Deus, para que eles possam, não, eu dou a bênção para esse aqui, eu não dou a bênção para esse aqui, então você passa por esse cacique partidário. O projeto do Farol da Liberdade é justamente viabilizar que pessoas de qualquer espectro político, por um precedente jurídico, possam ser representantes e votados pela população. Veja só que coisa. E ninguém fala disso no Brasil. Quem fala disso? O Farol da Liberdade. Então veja só a importância do nosso projeto. Isso seria uma mudança de paradigma, né? Isso seria algo transformador para o Brasil, né? E como é que está essa questão, assim, não sei se você pode falar, aonde eles entraram com o processo, pode falar sobre isso? Como é que isso funciona? Como é que vai funcionar? Fala claro, aí. Existe um precedente internacional, é um pacto aqui pelas Américas. De José, José... Isso. E aí o que acontece? Você precisa... você tem isso como uma norma, isso está, inclusive, como uma lei, como se fosse constitucional, tem um poder acima, inclusive, da Constituição, por ser um pacto assinado pelo Brasil, e hoje existe esse precedente jurídico. Porém, na estrutura atual, na nossa conjuntura atual, os partidos políticos têm muito poder, inclusive, dentro do judiciário. Né? Isso é uma possibilidade. José da Costa Rica é o nome do Isso, exato. Então, por os dirigentes partidários terem essa influência, inclusive dentro das outras esferas do poder, né, do legislativo e tudo mais, isso tudo é notável ao longo do tempo, né? Pelo menos na nossa percepção, é uma opinião que eu tenho, né? É impedido o acesso por parte de pessoas como o professor Abraham, como eu, como você, como qualquer pessoa, de acessar a população e ser votado sem uma estrutura partidária. Então, hoje, o que aconteceu? Por ter tentado na Suprema Corte,
e aí você teve lá a negativa, última foi do Fux, antes foi da Carmen Lúcia, agora o professor Abraham entrou com um processo internacional, ele como cidadão português, para que numa corte internacional ele tivesse a condição de, olha, gente, estão tentando aqui tirar meus direitos políticos. Veja, eu sou um cidadão aqui português e estou pleiteando por esses direitos na minha nação, no Brasil, mas eu não tenho ninguém para apelar. A Suprema Corte não quer me dar esse direito que é constitucional. E aí foi e processou algumas pessoas no exterior, algumas da Suprema Corte, outros políticos, o próprio Lula, né? Então, assim, até o pessoal que fala aí, né, que o Farol da Liberdade não tem ação, nós não temos nenhuma cadeira hoje no Congresso, nenhuma cadeira no Senado, nem um cargo político eletivo. No entanto, a gente conseguiu ingressar com essa ação contra membros da Suprema Corte, contra membros do alto clero da política nacional, para garantir um direito de um dos nossos membros do Farol da Liberdade, que hoje é o professor Abraham. Né? E aí, vamos transcender essa história. Você tem o Arthur também, que tem cidadania estrangeira. A gente ainda tem esse recurso para correr atrás, um tribunal internacional. Eu, por exemplo, eu não tenho uma cidadania estrangeira. Eu sou brasileiro, tenho só meu passaporte daqui, apesar de ter a ascendência de lugares outros da Europa, eu não tenho essa cidadania. Então, veja, até para mim, eu não tenho como pleitear por esse direito. Então tem que ser uma pessoa que tem essa condição para que ela abra um precedente para outras poderem concorrer. Inclusive como eu, como você e como quem está em casa e não tem essas condições, né, esses meios. Então veja a importância disso. Né? Então esse processo está correndo internacionalmente e aí a gente vai trazendo novidades em relação a tudo isso. Mas aqui pé está nesse pé aí que eu comento para você. Tá esperando resposta lá e provavelmente lá a justiça vai andar mais rápido do que aqui, né? Tem mais celeridade do que aqui. Acredito eu que deva correr mais rápido. Isso. E como o Abraham e o Arthur se colocam nesse projeto? Eles se colocam como uma liderança, como um membro? Eles estão... Como essa... a parte deles, como eles se colocam? Eu acho que é importante o pessoal saber, porque como é o funcionamento, né, do Farol, dessa estrutura e do que eles, né, estão pensando para o Brasil, né, para isso. Uhum. Até para você compreender, nenhum dos irmãos Weintraub, tanto o Arthur quanto o Abraham, nunca foram presidentes da instituição. Nunca foram presidentes do Farol da Liberdade. Sempre outras pessoas. Então, eles são vozes dentro de um movimento que tem ramificações, gente que faz uma coisa, um que faz outra, e existem atribuições. Hoje, o meu papel, por exemplo, é aparecer diante das pessoas, comentar a respeito das nossas ideias, principalmente no que tange a questão de fé, religiosidade, teologia. Esse hoje é meu papel através do Farol e da VVV. Esse é o meu conjunto de atribuições e de conteúdo na internet. Receber pessoas, pastorear a gente, é isso que eu faço por aqui no Farol da Liberdade. Qual que é o trabalho do professor Abraham hoje aqui? É ser uma dessas figuras que defende essas ideias publicamente no canal da Liberdade, através lá do Abraham Sem Filtro, né, do Weintraub Sem Filtro, todas as sextas-feiras, para defender, comentar as coisas a respeito dos nossos projetos. Mesma coisa, o Arthur, seu irmão, comenta aqui comigo todas as quartas-feiras, estamos por aqui, Arthur e eu, no Raiz Cristã, o Eric aqui também conosco. Então, cada pessoa hoje tem uma atribuição, hoje eles são vozes e membros do Farol. Mas é importante que as pessoas compreendam o seguinte, o Farol não é weintraubismo, até porque nós entendemos as limitações das nossas vidas. Entenda uma coisa, Leandro, hoje eu posso morrer, hoje, nesse dia, eu posso fechar meus olhos, eu posso morrer. E o que ficou de legado do Gabriel por aqui? Ficou meu trabalho, ficou a minha impressão no coração das pessoas, ficou tudo aquilo que eu disse. E a mesma finitude da minha existência
atua no Arthur, atua no Abraham, atua no Eric, em todos nós. É a nossa condição humana. Nós somos limitados nesse sentido. Atua no Bolsonaro, atua no Lula, atua em todo mundo. Exato. Né? Só que essas figuras que você comentou por aí e tantos outros grandes figurões da política nacional não têm noção da própria mortalidade. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que eles vão viver para sempre. Por isso que eles fazem as coisas que fazem. Se eles tivessem noção da mortalidade, do espírito mortal que eles possuem, eles teriam mais consideração por tudo, e por ter a noção que no fim dessa vida eles se encontrariam com um eterno, eles teriam que se comportar de uma outra maneira nesse plano, né? E, na verdade, eles não creem em nada disso. Eles se utilizam muitas vezes dessas retóricas para, enfim, conquistar gente, voto, simpatia das pessoas, né? Mas, até para você compreender, tanto Abraham, Arthur, a gente conversa toda semana, ou praticamente diariamente, a gente tem contato, tanto em grupo quanto por telefone, batendo papo. E o tempo inteiro, a visão dos irmãos é a seguinte: cara, se eu morrer hoje, amanhã o Farol tem que continuar do mesmo jeito que ele está hoje. Numa sexta-feira, pode ser que o Vai Entrar o Sem Filtro não seja mais tocado pelo Abraham, porque alguma circunstância, alguma coisa aconteceu. Quem vai tocar? Vai ser o Eric, vai ser o Arthur, vai ser o Gabriel? Eu não sei. Se eu morrer na próxima quarta-feira no Raiz Cristã, vai estar o Arthur aqui, vai estar o Eric, porque a nossa luta transcende pessoas. É por valores e por gente que vai se chegando por aqui. Então, quando as pessoas chegam e veem a nossa estrutura, que é pequena hoje a gente tem só um estúdio, canal no YouTube, vozes, ideias, é isso que a gente tem hoje. Mas a gente já tem muito mais do que qualquer pessoa que esteja nesse cenário político do Brasil. A gente não tem concorrência, basicamente. Ninguém defende valores. Eles defendem um sistema, um esquema de poder, e eles brigam entre eles para permanecer nele, né? Agarrados nessa teta do poder. A nossa via é em outro caminho, é construindo um novo sistema, um novo esquema, uma nova linha de atuação do cidadão brasileiro. Então, é quebrar, chega, tem que vir com a civilização. É como se fosse uma redescoberta do nosso país. Então, esse projeto não pode ser como na época dos descobridores, né? Não vai ser Pedro Vaz de Caminha, não vai ser Pedro Álvares Cabral, não. A gente tem que transcender essa ideia e pensar num projeto, num set de ideias que transcenda Gabriel, que transcenda Abraham, que transcenda Arthur, que transcenda Eric, que transcenda Leandro e que siga, né, com outras pessoas, com outros agentes, esse set de ideias. É fundamental isso, e o nosso projeto deixa isso muito claro todas as vezes que a gente vem publicamente, que não é weintraubismo, não é gabrielismo, não é nada do tipo. Na verdade, é um projeto do Farol como uma luz que ilumina toda a escuridão que existe hoje nessa nação, meu amigo. Eu fiz essa pergunta justamente por isso, porque muitas vezes o pessoal confunde isso. E uma coisa que a gente tem aqui, que eu tenho visto, né? Assim, vocês estão vendo que eu não. Eu acompanho o Farol, então eu entendo e estou provocando perguntas que é realmente para o pessoal entender qual é o funcionamento, né? Para a gente ter essa live aqui, sei lá, guardada e o Farol, de repente, se quiser publicar também sem problema nenhum, porque as pessoas confundem muitas pessoas com com um projeto de civilização mesmo, né, que é o Farol. Mas, dito isso, né, que vocês estão entendendo aí, que veio umas perguntinhas no live tip. Quem quiser fazer pergunta para o Gabriel, mande um live tip agora. É livetip.gg/Leandro Moraes, que a gente vai ler aqui. O Almeida mandou 800 sats. Obrigado, Almeida. A facilidade do live tip é que tu consegue, o teu inscrito consegue mandar tanto pergunta em Pix quanto em Bitcoin. Então, quem não quer, quem não gosta de que seja identificado aí, o Bitcoin serve muito bem com isso. Realmente, o fundão eleitoral acaba com qualquer chance de renovação na política. Quer comentar, Gabriel? Na verdade, é uma excrescência.
né? Você tem um esquema, como ele mesmo comentou, qualquer chance de renovação política. Por que isso se dá, né? Porque você tem as cadeiras. Então, a chance de quem está lá permanecer pela grana que é colocada é muito grande, né? Então, você garante a sua manutenção no poder a partir de uma posição que você já tem estabelecida no poder. Então, quanto mais cadeiras você conquista, mais difícil é você sair de lá, né? Porque você vai ter, muito dinheiro para fazer impulsionamento de campanha, muito dinheiro para fazer campanha no interior, muito dinheiro para comprar dirigente partidário, enfim, é uma excrescência, porque assim, ó, veja só, mestre, eu moro aqui na cidade de Osasco. Osasco é o segundo principal município no estado de São Paulo, tá? Hoje graças aí a alguns movimentos de empresas que vieram para cá, aí grosso modo nos últimos 6 anos. E o que aconteceu? Apesar dessa cidade ser muito rica, seu principal, o segundo principal polo de compras na região, né, aqui o calçadão de Osasco, a cidade do cachorro-quente, que é muito conhecida pelo noticiário aí brasileiro, pô, lugar perigoso e tal, e realmente é um lugar complicado, né, se a gente comparar. Aqui há pouquíssimo tempo atrás, eu falei inclusive disso nas nossas lives, que uma médica, correndo às 4h30 da manhã, numa madrugada de sexta para sábado, foi agredida. Ela só estava com uma aliança na mão. E esse foi o motivo para ela ser mordida. O cara tentou morder a aliança dela, não saía, ela não tinha celular, nada. Ela só tinha uma aliança de ouro. Foi espancada e foi parar na UTI. Veja só, eu pego esse dinheiro na sociedade, que eu poderia comprar uma garrafa d'água, uma cartela de ovo, um pé de alface, 1 quilo de contrafilé para você que é açougueiro. Sim. E aí, eu tiro esse dinheiro da boca dos meus filhos, tiro esse dinheiro da minha família para entregar para Brasília, para entregar para minha prefeitura, para entregar para o meu estado, para que essa turma brinque de campanha eleitoral, para que essa turma enriqueça através desse esquema eleitoral. Porque, assim, ó, eu não estou acusando ninguém de nada, mas é muito difícil você imaginar que as campanhas eleitorais custam tanto que custam hoje. Principalmente se a gente pensar que hoje o principal meio é rede social. E quem vai melhor nas redes sociais é quem tem alcance orgânico. Não adianta você impulsionar seu conteúdo a uma porcaria. Então você tem que fazer um trabalho de campanha grande antes, né? Que é o trabalho que a gente está fazendo aqui de base. Esse ano não é ano eleitoral, nem ano passado foi. A gente tinha a intenção de ser candidato à prefeitura de São Paulo. O Abraham foi pré-candidato a prefeito e esse direito foi negado a ele, né? Então o nosso objetivo é fazer esse trabalho de base, levar nossas ideias adiante e chegar no poder sem essa grana que é uma excrescência. É o dinheiro que deixa de ir para a segurança pública, é o dinheiro que deixa de ir para a manutenção das vias perto da tua casa, para o postinho que você chega na fila e morre se depender do médico. Né? É isso que acontece no Brasil e as pessoas sabem disso hoje, mas elas olham para essas coisas e elas não olham para o evento em si. Olha, existe o fundão eleitoral. Não, elas olham para o agente. Ah, não, o Bolsonaro pegou fundão. Ah, não, então se é o Bolsonaro, tudo bem. Ah, foi o Lula que pegou. Não, então tá tudo bem, né? Então ele deve ter algum motivo muito bom. Agora é o pessoal aí do MBL, né? Que tem se tornado uma força grande entre os mais jovens aí na direita. Não, agora pode usar fundão eleitoral. Agora tá tudo certo porque me foi dito, né? Lá o influencer ou alguém ou o político disse que tá tudo certo agora. Então veja, não tem sete de valores. As pessoas pagam por esse show. Elas querem esse entretenimento. Ano passado, o Marçal foi um exemplo disso. Né? Ele foi um entertainer, ele foi um palhaço, né, para aquela turma toda. E ele roubou o debate inteiro público. Todo mundo só falava dele. Né? Por quê? A dele é marketing. Ele flipou a comunicação inteira dele para ele ser o maior prefeito de todos os tempos. Estava aí no Rio Grande do Sul falando, não, vou colocar meu helicóptero, carretas à disposição da população gaúcha. Né? E aí, 15, 20 dias depois que tudo aconteceu, todo mundo sumiu daí. Né? Sumiu, muita gente ainda precisava de apoio, muita gente precisava mobiliar suas casas. E aí, quem continua mantendo isso de pé? As igrejas, as pessoas que de fato estavam preocupadas com os outros, né? Então, o tempo inteiro a política como essa plataforma de se eleger, ganhar dinheiro às suas custas e
enfim, manter esse sistema de pé enquanto der, né? Enquanto o pessoal não se cansar. Então, o nosso movimento aqui no Farol, antes de tudo, é um movimento de chega, né? O JP mandou 1000 sats. Obrigado aí, JP. Passei para dizer que o trabalho do Farol da Liberdade é maravilhoso. Continue fazendo conteúdo de qualidade sem medo do status quo. Boa, obrigado. E o Brunão mandou aí 1.200 sats. Obrigado, Bruno. Qual a visão do Farol da Liberdade para o futuro do Brasil? Quais as medidas que vocês pensam em adotar para que o povo caia na realidade política do Brasil? As medidas estão sendo feitas. A gente produz conteúdo hoje. O principal objetivo hoje é deixar nossa mensagem acessível o suficiente em mais meios sociais, nas redes, enfim, onde abrem espaços. Esse aqui é um meio, né? Esse aqui, você hoje, Leandro, abriu um espaço para mim para conversar. Eu te agradeço mais uma vez por isso. Porque a gente não tem esse espaço hoje. Nós temos os nossos meios, nós construímos o nosso sistema dentro dos canais de comunicação que a gente pode para levar adiante as nossas ideias. Eu quero dizer aqui já, assim, deixar minha indignação, que como que muitos podcasts, youtuber, pessoas aí, né, que são relevantes, não querem falar sobre a realidade da população brasileira. Porque o que a gente está falando aqui é a realidade da população brasileira. É a dona de casa que às 5 horas da manhã foi assaltada, é o trabalhador que tem que pegar ônibus lotado, é a gente que não pode ir na pracinha na frente de casa porque tem o risco de ser assaltado, se ficar sem o celular. A gente não pode deixar o filho ir sozinho para a escola, porque 2 quadras de casa, porque pode ser que roubem o nosso filho, assaltem, sei lá o quê. Então, como que esses... Eu até vou... Depois a gente volta para essa... Como vocês veem isso em relação a essas pessoas que parece que esqueceram de discutir o que é a realidade do país? É verdade. Tem um livro que eu revisitei há pouco tempo que chama Invasão Vertical dos Bárbaros, né? De um gênio, que é o Mário Ferreira dos Santos. E é um gênio esquecido pela maioria das pessoas, né? Qual que foi o processo que aconteceu no Brasil? Nós tivemos uma invasão bárbara no nosso país. E esses bárbaros, eles não vieram de fora como foi no passado, como foi a destruição de Roma, por exemplo, ou a destruição de N outros impérios que foram barbarizados. Não chegaram aqui com espada, com cavalo, com nada disso, né? Hoje, a invasão da civilização brasileira é top-down, é de cima para baixo. Então, as pessoas ocupam posições de liderança intelectual nas universidades, cultural, né, pessoal da música, do entretenimento, uma revolução educacional, essas pessoas estão nas escolas, elas montam as grades, e uma revolução política, né, então essas pessoas hoje ocupam as casas, ocupam o Senado, ocupam a Câmara, né, dos deputados, de vereadores locais. Então eles vão corrompendo esses fundamentos da sociedade a partir das elites. Isso vai descendo para a sociedade como um todo. E veja, isso não é um projeto novo. Quando a gente pensa nas sociedades europeias, isso aconteceu muito em Florença, antes da Constituição da Itália, isso aconteceu na França, isso aconteceu na Alemanha, na Inglaterra. Existiam sociedades que eram o quê? Confrarias de grandes intelectuais, de nobres em geral, público da nobreza, gente da alta casta. Eles se reuniam e tinham ali aquela conversa de alto nível, né? Era uma espécie de aristocracia local. E hoje, essa aristocracia, ela ocupa as cátedras, ocupa a redação de jornais, né? Esses principalmente televisivos, porque os jornais antigos já não existem mais. Então, eles ocupam tribunais, ocupam os parlamentos, ocupam púlpitos de igreja, promovendo a destruição dos valores que nós tínhamos de país sob uma aparência de progresso,
sofisticação, né? Não, a gente precisa olhar para um novo mundo, chega desses valores, né? A gente não quer mais esses valores cristãos, a gente não quer mais esses valores conservadores, a gente quer uma outra parada. Então, tudo isso que acontece, que você vê hoje no Brasil, tem um cara que é filho de um diligente de uma facção criminosa, e aí tá aí, é um artista, as pessoas escutam, ouvem, é um dos caras mais ouvidos do Brasil hoje. Veja só que absurdo. E ele não esconde, não foi um negócio que foi descoberto por um jornalista. Olha, o cara fez um chart num quadro para tentar descobrir qual foi a origem daquele menino. Não, é tudo muito claro. Ele é filho de dirigente de uma das principais facções criminosas do Brasil. Nós vivemos num narco-estado. Então veja, o filho, né, o herdeiro de toda essa história, tem um legado familiar desse. O pai e a mãe não prestam atenção, porque é música de menino, né, de adolescente, de jovem, não presta atenção no que as crianças estão ouvindo, já perdeu o controle dos filhos, isso quando tem pai e mãe em casa, a maioria é filho de relações fortuitas, entre encontros casuais de um casal, e aí sai uma criança que é criada pelos avós, então tudo tá errado, tudo. Então quando tudo vira errado, o errado vira certo. E aí você tem um abandono desse óbvio, da lógica, da verdade, da honra. As pessoas não têm mais esses valores, acabou. Então, é até algo que eu estava conversando com uma amiga há pouco tempo, ela é jiu-jiteira, foi dar aula lá em Dubai, né? Então a gente treinava jiu-jitsu aqui na cidade de Osasco, ela foi para Dubai para dar aula. E lá ela ficou surpresa, comentando comigo esses tempos atrás, que na sociedade islâmica, e aí veja, nós temos valores cristãos, era para ser uma coisa um pouco distinta, não é? Lá eles têm a mentalidade do seguinte: quando um bandido tem a mão cortada por roubar, a mão esquerda, não foi o policial que cortou a mão dele, não foi o sistema jurídico islâmico da Sharia que cortou a mão dele, foi ele que cortou a mão dele. Veja, foi o roubo dele, foi a escolha dele. Então, a única forma de resistir e restaurar o que é verdadeiro, o que é bom, o que é belo, o que vem da parte do eterno para nós, é restabelecer esses valores, restabelecer a verdade. Então, hoje a gente olha para a nossa classe intelectual e eles são cultos, eles têm repertório, mas eles não têm sabedoria. Eles falam em nome da ciência, né, é ciência demais, mas eles desprezam a razão. Eles propõem um novo termo sobre liberdade, até Farol da Liberdade fica um pouco atrelado a esse novo significado semântico do que seria essa liberdade, mas eles querem controlar tudo, a sua vida, as suas relações, tudo. Eles defendem supostamente uma tolerância dentro dessa cultura woke que existe hoje, mas eles atacam qualquer crença que não seja deles tradicional. Você não pode dizer que existe verdade absoluta. Então veja, hoje a nossa oposição é uma oposição de cosmovisão. Nós temos que flipar a cabeça das pessoas. Olha, o que você está vivendo hoje, a realidade que você tem ao seu redor hoje, ela é toda errada. Tudo é errado. Tudo que você vive. O seu vizinho com som alto, quando ele liga o som alto, é como se ele mijasse na sua cara. É isso que ele está fazendo. Quando ele solta o cachorro dele para cagar no seu portão, sem ele limpar, ô senhor, por gentileza, você pode pegar aqui os excrementos do seu animal, que ele veio aqui na porta da minha casa, isso não tá certo. É capaz de você tomar um tiro, bicho. Vai lá pedir lá no bailão pros caras baixar o som para você ver o que vai acontecer com você. O som é condicionado ao tráfico. Então você tá na porta da tua casa, não tem estado, bicho. Quem domina? É uma facção criminosa. Tem muita coisa errada. Então, para anestesiar essa população, né, você tem que ter entretenimento do mais baixo possível, as pessoas precisam tangenciar e não precisam falar desse elefante que está no meio da sala, porque se a gente falar sobre ele, a gente vai ter que resolver. E é sobre isso que a gente está falando por aqui. Esse relativismo moral, esse materialismo, o niilismo onde a nossa sociedade hoje está mergulhado, é fruto disso, é fruto dessa revolução, dessa invasão que nós tivemos, e a gente está aqui falando para as pessoas: ei, existe um farol, existe um motivo, existe uma direção pela qual você pode viver, e é uma direção melhor, um caminho que você pode seguir com a sua família, com os seus. A gente não quer salvar o Brasil inteiro, não. A gente quer salvar para gente boa. Eu não tenho amor por todo brasileiro. Não.
Você acha que eu vou ter amor pelo cara lá do bailão, pô, o cara que tá dando grau na moto, o cara que sai da favela com um cano na cinta para assaltar os outros? Eu quero que esse cara se exploda, eu quero que ele morra num confronto com a polícia. E se ele confrontar a polícia e resolver reagir, que ele morra, e caso contrário, que ele vá preso. E cumpra-se a lei. Né? Ó, você tem a arma de fogo, é uma pena, a associação criminosa, formação de quadrilha, tudo que você fez, a sua ficha extensa, você vai puxar cana de verdade, ficar lá preso mesmo, sem progressão de pena, sem saidinha, sem visita íntima, sem nada desse tipo. Vamos restabelecer a sociedade brasileira nesses pilares. E aí, o povo, as pessoas vão dizer se é nesse lugar que elas querem viver. Eu costumo dizer que se só prendessem os bandidos no Brasil, o Brasil voava, né? O Brasil ia voar, assim. Mas a gente já está chegando a 50 minutos, porque é incrível. É surreal. A gente já está chegando a 50 minutos. Eu queria que tu falasse um pouquinho como o pessoal encontra vocês, encontra o Farol da Liberdade, dos programas, né? Dessa questão dos canais, de tudo aí, o movimento que vocês estão fazendo, né? E também do congresso, né? Que vai ter um congresso em julho, né? Dia 26 de julho. 20. E convidar aí quem quiser ter essa... viver algo que era para ser o básico, né? Mas de uma maneira diferente. Nós temos hoje todos os meios, né? Então, se você entrar hoje no YouTube e procurar por Farol da Liberdade, se você entrar no Twitter, você vai encontrar o Farol da Liberdade, no Instagram, todas as redes, Farol da Liberdade, né? Então, nós temos os nossos perfis oficiais. Existem alguns perfis locais, já algumas pessoas têm feito esse trabalho, aí no Rio Grande do Sul é um deles. Você tem Farol da Liberdade RS, daqui a algum tempo a gente vai ter essa condição de ser mais ramificado para questões locais. Mas sempre vai ter a nacional, né, que é tocada aí por nós, né, e as pessoas elas vão se encontrar dentro dos nossos programas. Hoje, para você ter ideia, a gente tem programa sobre questão ambiental, meio ambiente sem militância. Então, quer dizer, um movimento conservador que fala de meio ambiente. Tem o melhor programa do Farol, agora o Abra vai ficar brabo, o Arthur também, tá? Que é o Além da Imaginação. É um programa às terças-feiras de entretenimento, a gente fala aí sobre algumas coisas interessantes e tal, mais polêmicas. A gente tem às quartas o Raiz Cristã, onde a gente fala de cotidiano e Bíblia, Arthur e eu aqui, o Eric junto. Às quintas a gente tem o Farol da Saúde, então você vê, e na sexta-feira vai entrar o Sem Filtro, a gente tem Pautando, a gente tem outras iniciativas que rodam aí, inclusive meus devocionais na Via Veritas Vita, que também é um outro canal no YouTube que a gente tem, né, que eu faço devocionais todo dia. Mas basicamente, a gente tem hoje uma grade para a construção dessa comunidade em volta dessas mensagens, em volta desses valores, para que a gente tenha uma possibilidade das pessoas tendo acesso à nossa mensagem, e esse aqui foi um espaço que eu te agradeço mais uma vez por isso, enxergarem se é para elas ou não. Pode ser que algumas pessoas digam, bom, o Farol da Liberdade não é por mim, tal, não me identifico com esses valores, né? Mas tudo bem, pode não ser para ti, mas eu acredito que uma boa parte dos brasileiros, gente de bem, uns 20, 30% da população brasileira quer as coisas certas, direitas, com ordem, né, com comando. Então, a gente precisa ter essa voz altiva, e é isso que a gente faz hoje, temos essas vozes nas redes, e como você mesmo comentou, aí no meio do ano, dia 26 de julho, a gente tem um evento aqui na cidade de Osasco, é um evento hoje que você pode ter mais informações aí entrando em contato, a gente tem os nossos grupos no WhatsApp, tudo mais, lá divulgados no canal, tudo mais, onde você pode garantir presença aqui. Então você vem, conversa com a gente, vai poder interagir, e ali a gente vai conversar, vai palestrar para as pessoas, encontrar lideranças locais, encontrar pessoas do Brasil inteiro para falar a respeito dessas ideias, apresentá-las, né? E aí no meio do ano a gente está, por hora, confirmados são os irmãos Ventralbe, né, Eric e eu,
E tem o Cameron, né? Todo mundo aqui que é do ecossistema do Farol, e o Renato 38. Você tá vindo aí. Exato, e aí o Renato 38 também para falar, né, para palestrar nessa direção também. Então, a gente está construindo um projeto em vias de ficar grande, né, de fato, de atingir mais pessoas. Então, o Congresso é uma dessas ferramentas, é um desses mecanismos que a gente pode utilizar para chegar para mais pessoas e mostrar a nossa cara, né? A gente foi para Paulista há pouco tempo atrás também, pedir por candidatura independente, fora Lula, né? Fora Centrão, fora toda essa turma que torna o nosso país hoje inabitável para a maioria dos brasileiros. Eu achei muito interessante essa ideia do Congresso, porque a gente vai conseguir realmente falar com as pessoas, né? Se conhecer, que é uma coisa que se perdeu, né? Na sociedade. A gente tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de conhecer pessoalmente, é totalmente diferente eu conhecer o Gabriel pessoalmente do que aqui. Por mais que a gente converse lá no Telegram, eu esteja olhando os vídeos deles, eu tenho contato com o Vitor. Pessoalmente, eu tive a oportunidade de ir agora em fevereiro no encontro do professor Alexandre Costa. Que, por sinal, quem não conhece, vá lá no canal dele também. Siga o professor Alexandre Costa, é muito bom. Segue mais ou menos essa linha que a gente está falando aqui, do básico, né? Das coisas básicas que a gente precisa para sobreviver, que parece que isso foi esquecido. E na descrição tem até o link do curso, aí, se alguém quiser dar uma olhadinha, fique à vontade. E o contato pessoal, tu conhecer pessoalmente, agrega muito a tua visão das pessoas que tá conhecendo, porque o digital parece que ficou assim, eu conheço o Gabriel, eu conheço o Vitor, são meus amigos. Não, a gente nem se viu pessoalmente. São pessoas maravilhosas, que eu acho muito boas, mas o fato de vocês proporcionarem isso para o pessoal que acompanha o Farol, para quem quiser aí, eu achei muito boa, independente de quem foi essa ideia, de quem foi essa questão, porque dá a oportunidade da gente se conhecer da forma tradicional, que parece que foi esquecida nesse país. Abandonada, é verdade. Então é mais um meio, né, das pessoas engajarem, né, nessa luta, entrarem em contato com a gente, né, conhecendo o tete a tete, né, como você bem sabe, é muito diferente, né, desse aqui internet. A gente teve uma prática dessa aí, na condição sanitária aí que a gente passou nos últimos anos, né, que manteve as pessoas em casa. Mas o pessoal tem que sair uma hora da toca, né? E a gente faz o conteúdo por aqui presencial. Eu sei que é difícil, né? A gente manter um encontro recorrente para todo mundo. Pô, você tá aí no sul, né? Então é difícil você fazer uma viagem de 12 horas de carro para chegar até aqui. Mas fazer isso pontualmente, ou ir até aí pontualmente em alguns estados, né? Quando a gente de fato tiver aí em tour, né? Pode ser que a gente faça isso no futuro. Não sei o que Deus tem aí como plano para nós, mas nesse momento a gente vai colocar aí a cara na rua mesmo, vai mostrar nosso movimento, como a gente tem feito, né? E aí no meio do ano, o pessoal vem para cá, quem é de São Paulo fica mais perto, né? Questão de logística. Agora quem vem de longe, sejam muito bem-vindos, só chegar aí, o Osascão tá pronto para receber todo mundo. Eu vou ir, não vou perder essa oportunidade, porque eu acho que tem várias coisas que impedem a gente de ir no encontro presencial, né? Então, uma é o teu trabalho, é um monte de coisa. Eu escolhi esse ano para mim estudar, para fazer esse projeto do Live Tip e conhecer novas pessoas. Eu vou ir porque eu não acredito que a gente possa perder as oportunidades de conhecer as pessoas, mesmo que o projeto daqui a pouquinho não dê certo, são pessoas de bem que a gente conheceu, são pessoas, foi contato que a gente fez. E a gente ouvir dessas pessoas pessoalmente, ver essas pessoas pessoalmente, conversar, ter um entendimento, isso é muito bom. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a live. Eu gostaria, Gabriel, que tu desse um recado final daqueles, assim,
que só tu sabe dar. Pessoal, ouçam o Raiz Cristã. Vão ouvir o Raiz Cristã. O Arthur e o Gabriel, toda quarta-feira no Farol da Liberdade. É muito bom. É uma coisa que a gente perdeu. Eu não canso de falar nisso, mas a gente perdeu, a gente não consegue, a gente não escuta isso em lugar nenhum. Parece que as pessoas se esqueceram do básico, se esqueceram de como que a gente precisa de pouca coisa para viver. A gente precisa só de um pouco de ordem, disciplina, tá? E era isso. A gente se esqueceu disso. A gente não precisa de pessoas, não sei o quê. É só o básico. E o Gabriel, como ele fala muito bem, eu queria ter a cabeça gigante dele. Não é que é grande, tá, gente? É que ele cabe muito conteúdo na cabeça dele. E a do Vitor, porque eles conseguem, eles entendem de muitos assuntos, eles têm eles têm, sabem falar de coisas com propriedades, eles têm estudos, eles são pessoas que valem a pena ser seguidas, valem a pena ser ouvidas. E claro, se tu não gostar, tudo bem, mas se tu puder dar um recado final aí para edificar essa live, e quero agradecer ao trabalho de vocês, né? Daí agora eu tô falando como Leandro, não como entrevistador, não como alguém que veio aqui e botou o canal à disposição, como uma pessoa que segue vocês mesmo e agradeço a tua vinda aqui, a do Vitor, né? Agradeço a disponibilidade, vocês sem saber assim se, sei lá, vai dar muita visualização, não vai dar, se já foram, tamo aí, vamos falar, vamos conversar, não pediram nada, não falaram nada, de coração aberto, não sabiam as perguntas que eu ia fazer, e isso, cara, isso deixa a gente mais forte e com mais vontade, mais garra de lutar por esse país. Eu fico feliz. Obrigado, viu, Leandro, mais uma vez pela abertura aqui do espaço. E para o pessoal, existem duas mensagens, né? A mensagem para você que está assistindo ao vivo é que amanhã é sexta-feira da Paixão, é dia da Páscoa. Cristo morreu por mim e por ti para redimir cada um dos nossos pecados. Seus pecados não são mais especiais do que os de ninguém, você tem condição de se arrepender, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E o tempo inteiro que eu tenho uma oportunidade de deixar uma mensagem para pessoas que não me conhecem é deixar a mensagem da cruz, uma mensagem que não é minha, uma mensagem que transcende as eras, uma mensagem de 2000 anos de um Salvador que veio para te redimir e para te trazer vida eterna. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, você que de repente está aí, chacoalhando, ou você que nunca teve acesso a essa mensagem, incline o seu coração, ele se revelará a você através de sonhos, através de pessoas que vão conversar contigo, através de visões, e eu desejo verdadeiramente que você tenha Cristo no seu coração, porque uma vez que você tem esse set de valores cristãos que estão na palavra de Deus, você é capaz de enxergar tudo o que há de errado com esse lugar onde eu e você vivemos. E isso incomoda. E você, como um verdadeiro guerreiro, como uma verdadeira pessoa que entende a importância de batalhar por esse local, independente de onde você esteja, hoje você pode já ter ido embora, está morando em outro país, e está olhando aqui para o Brasil com incerteza, sem saber como é que vai ser o futuro daqui. Saiba, existem pessoas lutando para que aqui exista um lar para você e sua família, para que você não seja tongado numa esquina aí com uma arma na tua nuca, que você não perca alguém querido em função da violência, que hoje é o principal problema do nosso país. Hoje o nosso país é comandado por narcos, nós vivemos em um narco-estado. E o Farol da Liberdade hoje é a única voz que luta contra o narco-estado. Então, a mensagem primeira, espiritualidade, transcendentalidade, conhecimento da pessoa de Jesus Cristo e a compreensão do sacrifício dele por cada um de nós na cruz. A segunda mensagem é: você que ainda tem capacidade de lutar,
você que ainda tem vontade de enxergar algo possível para o Brasil, para o futuro da sua família, venha conosco, vamos lutar. De repente você não entendeu tudo, de repente você tem alguma ressalva com alguma coisa, isso é normal, não tem como a gente pensar igual o tempo inteiro, mas tem como a gente ter coesão na direção que a gente quer andar. E essas pessoas todas eu chamo para que a gente se una através da luz do farol da liberdade para iluminar toda a escuridão que existe hoje nesse país. Fiquem com Cristo, aproveitem muito a Páscoa com a família de vocês, e se você não tem ninguém, não tem família, você está sozinho nesse momento, procure uma comunidade, uma igreja, amigos, queridos, para que você passe essa data entre pessoas especiais, entre pessoas que verdadeiramente se importam contigo, e sempre saiba, tem alguém que se importa com você, tem alguém que quer o seu bem, principalmente Deus, que está contigo o tempo inteiro. Leve essa mensagem no seu coração, incendeie outras pessoas por aí, porque Cristo está voltando, e eu gostaria de estar com você do lado de lá. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Farol. E até o próximo vídeo. Valeu!